Olá, pessoal! Aqui é a professora Rosinere Loureiro Lourenço e nessa mini aula vou sintetizar para vocês alguns elementos relacionados ao gerenciamento da qualidade. Os pontos que eu apresento devem ser aprofundados mediante a leitura da bibliografia básica que estamos adotando. Basicamente, esse conteúdo que nós vamos estudar, ele aborda a gestão da qualidade nas organizações, princípios just-in-time e gestão de estoques, contabilidade para as operações just-in-time para a indústria, comércio e serviços, e a gente vai falar um pouquinho também sobre análise das atividades. Olha só, quando a gente fala em gerenciamento da qualidade, a gente precisa compreender que isso envolve inúmeros aspectos na organização. E isso está relacionado aos processos de produção e aos produtos em si. Na contabilidade, o gerenciamento da qualidade é uma abordagem que impacta diretamente os estoques. Na contabilidade, o modelo tradicional para manter, registrar e acompanhar estoques normalmente se baseia em alguns motivos defendidos por muitas organizações e por muitos teóricos, como, por exemplo, o primeiro motivo é equilibrar os custos de pedido e de preparação. Um outro motivo é satisfazer demandas dos clientes em relação ao cumprimento dos prazos, por exemplo, evitar instalações de manufatura paradas em virtude de falhas nas máquinas, peças defeituosas ou peças indisponíveis, ou ainda para evitar entrega atrasada de produtos. Um outro ponto bastante defendido é que ter estoque permite à empresa se proteger contra aumentos futuros de preços. Desta forma, a abordagem tradicional para manter estoques, ela é muito conhecida como just in case. E esse é um modelo que pode ser apropriado para alguns tipos de organizações, como os hospitais, por exemplo. Os hospitais são um tipo de organização que precisa de estoque de medicamento e alguns itens cirúrgicos sempre à mão, durante todo o tempo, sob o risco de comprometer a saúde dos pacientes se esses estoques não estiverem o tempo todo no hospital. Mas quando a gente fala em qualidade, custo e prazo, nem sempre a abordagem tradicional para manter estoques é a mais adequada. E é nesse contexto que uma filosofia de administração de produção, muito conhecida como just in time, ela acaba tomando corpo nas organizações. Para a filosofia just in time, ou JIT, eu vou chamar JIT daqui para frente, vocês sabem que eu estou falando do just in time. Para essa filosofia, os estoques são elementos que encorajam e encobertam ineficiência gerencial. Além disso, essa filosofia defende que manter estoques contribui para que haja lentidão do processo fabril. Quando a gente pensa no que quer dizer, então, just in time, a gente pode usar alguns conceitos que alguns autores nos apresentam, né? Eu trago aqui abreviadamente para vocês na tela, e o primeiro é do Hansen e Moen. Esse conceito desses autores dizem que o JIT é uma abordagem de manufatura que sustenta que os produtos devem ser puxados pelo sistema por meio da demanda atual, em vez de empurrados por meio de sistema de programação fixa, baseada em demanda antecipada. O Padovese, ele diz para a gente que o JIT é um sistema para gerenciar estoques e gerenciar produção. E a gente ainda tem uma outra conceituação, que é do livro base que a gente está adotando para esse conteúdo, que diz que o JIT está concentrado em reduzir tempo, custos e também reduzir a má qualidade dos processos de fabricação. Pessoal, restaurantes de fast food. Muitos de nós já fomos em vários desses restaurantes. O McDonald's, por exemplo, usa o sistema JIT, que também é conhecido como sistema de puxar.
E assim ele controla os seus estoques de produtos acabados. O hambúrguer é tirado da prateleira somente quando solicitado pelo cliente. E somente quando o número de hambúrgueres está baixo, então os cozinheiros fazem mais hambúrgueres. Dessa forma, cada operação na cozinha produzirá apenas aquilo que é necessário para satisfazer a demanda dos clientes em relação aos sanduíches. Inúmeras empresas, não apenas restaurantes de fast food, inúmeras empresas estão reconhecendo a necessidade de fabricar produtos ou prestar serviços com base na alta qualidade, baixo custo e disponibilidade imediata do produto. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre quais são os princípios que sustentam o Just in Time. Eu trouxe para vocês aqui uma telinha do que a gente tem lá no nosso material básico, mas o que eu quero enfatizar para vocês com esses princípios? Esses princípios eles estão ligados aos estoques, ao prazo de entrega, ao tempo de preparar o produto, a como o layout de produção é reorganizado dentro da fábrica ou dentro da empresa que presta serviços, e a mudança no papel do empregado quando ele está envolvido na produção just in time, e que automaticamente impacta na qualidade do serviço e impacta no relacionamento com os fornecedores. Tá? Então, esse quadro que eu coloquei na tela para vocês é justamente para a gente pensar na redução do estoque, na redução do prazo, na redução da preparação, num layout que agora, em vez de ser direcionado ao processo, é direcionado ao produto, num empregado que, em vez de só orientado pelo gerente, passa a ter um envolvimento mais pessoal e mais intenso na produção e na tomada de decisão durante a produção. E uma fabricação que é puxada em vez de empurrada. E por conta disso, essa fabricação busca um nível de defeito zero nas suas entregas, tá? Além disso aí, eu quero enfatizar para vocês o seguinte, o Padovese ele traz uma afirmação bem interessante, e para esse autor, né, a forma do JIT ter sucesso é ela implementar 4 dos principais elementos relacionados à filosofia. Então, o primeiro elemento é o seguinte: a empresa deve trabalhar com poucos fornecedores e é necessário que sejam fornecedores de confiança e que assegurem tanto a qualidade das peças e produtos que são entregues, quanto o prazo de entrega de cada um desses materiais. O segundo elemento importante para que o JIT tenha sucesso numa organização é que os fornecedores devem entregar esses materiais em pequenos lotes, mas continuamente. E essa entrega tem que ser integrada com os fluxos de produção da empresa. Então, isso pode requerer, inclusive, várias entregas durante o dia ou durante a semana, dependendo daquilo que se produz. O terceiro elemento é que a empresa deve implementar a filosofia de qualidade em todo o processo de fabricação e não numa parte somente, porque quando ela faz isso, ela pode evitar defeitos durante todo o processamento de produção do produto ou do serviço. E por fim, né, o quarto elemento que ele destaca para a gente é que a empresa deve ter operários ou funcionários multiespecializados para que eles possam atender aquilo que deve ser produzido, mas de uma forma muito flexível. Então, pessoal, os princípios eles mudam o jeito de pensar estoque e o jeito de produzir. E quando a gente pensa na contabilidade, as operações contábeis para empresas que operam em just in time também mudam. Eu trouxe um desenho para vocês ali de um fluxo de linha de produção tradicional, que a gente está muito acostumado, e eu trouxe também um fluxo de produção quando se usa just in time. Então, quando a gente olha esses fluxos, a gente começa a entender como que a contabilidade é afetada. O JIT transforma a contabilidade por quê? Na linha de produção tradicional, um funcionário normalmente vai realizar uma única função e ele vai estar ligado a um departamento específico de produção. Então, eu vou ter aqui um funcionário no departamento de corte, aliás, uma quantidade X de funcionário para cada um desses departamentos.
Mas o funcionário aqui do corte, ele só trabalha no corte, o de furação só trabalha no furação, e assim com todos os departamentos. A madeira vai entrar na linha de produção e vai passar por vários departamentos, com vários funcionários fazendo seus trabalhos relacionados apenas ao departamento, até que o produto saia acabado. Tá? É assim que acontece. Então, essa produção, ela gira em torno dos processos e há diversos departamentos para o desenvolvimento desses processos. No modelo JIT, tudo é reorganizado em torno do produto. Então, o modelo JIT é esse formato de linha de produção que eu desenhei para vocês aqui embaixo, tá? Tudo está girando em torno do produto e não em torno do processo. Por conta disso, uma célula de produção ou um centro de trabalho reúne várias e diferentes funções. O funcionário, que vocês estão vendo aqui desenhadinho, ó, esse funcionário e os vários funcionários, na verdade, de cada célula, executam mais de uma função. Nesse ambiente, o funcionário tem mais entendimento do processo todo e quando ele termina de fazer tudo da sua célula, ele, inclusive, pode ser movimentado para outras células. Então, ele não fica preso nessa célula de produção se ele acabou tudo aqui, se a demanda encerrou e há necessidade em outros lugares. Então, esse funcionário, ele também se desloca para outras células. Considerando isso, é fácil entender que os custos tradicionais de mão de obra, tanto direta quanto indireta, que tradicionalmente são lançados na contabilidade como algo separado e metodicamente medido, esses custos de mão de obra direta e indireta acabam se fundindo, pessoal. Então, essa é uma das primeiras mudanças que eu quero destacar sobre a contabilidade. Olha só, a mão de obra indireta, ela é diretamente atribuída às células de produção, certo? Toda a mão de obra indireta vai ser lançada para a célula de produção. Nesse tipo de organização com operação JIT, a manutenção dos equipamentos, por exemplo, não é feita por um departamento de manutenção, mas é realizada por funcionários que estão alocados dentro da própria célula. E assim, esse custo indireto de manutenção, por exemplo, estaria também alocado à célula de produção, ok? Então, quando a gente olha a JIT e pensa em contabilidade, a gente precisa entender por que as transformações vão acontecer dentro da contabilidade, tá? Bem, além de as práticas just-in-time transformarem a forma de identificar e alocar os custos indiretos de fabricação, essas práticas também contribuem para que a contabilidade de custos ela seja muito mais simplificada. Como existe menos estoque, não tem necessidade dos tradicionais relatórios contábeis que normalmente acompanham o fluxo dos custos na fábrica ponto a ponto. Nesse aspecto, o que se coloca à disposição dos funcionários são relatórios com medidas não financeiras de desempenho. E esses relatórios de medida não financeira é que vão orientar as decisões mais imediatas desses funcionários. Algumas dessas medidas não financeiras bastante utilizadas são, por exemplo, giro de estoque, taxa de entrega pontual, tempo de produção, rendimento da qualidade, o espaço utilizado, grau de reciclagem, etc. Então, o que eu quero pontuar bem para vocês, ocorrem alterações na contabilidade para empresas que operam pelo sistema JIT. A primeira importante alteração é que os custos indiretos são identificados de uma forma diferenciada e eles se fundem com os custos diretos e eles se fundem com os outros custos da célula, tá? Há uma menor quantidade de transações, há maior ênfase na medida não financeira que acontece dentro da célula e as contas contábeis são combinadas. Que contas? Normalmente estoque de materiais e produtos em processos. Na contabilidade tradicional, a gente vai fazendo todos os lançamentos de produtos em processo e depois transferindo para estoques de materiais. Na contabilidade para empresas que operam em JIT, isso não acontece desse jeito, tá bom? Então, para vocês compreenderem como é que acontece,
né? A gente vai falar um pouquinho, então, pensando por que a contabilidade pode usar contas combinadas para o estoque de materiais e produtos em processo. Olha só, como o JIT ele busca eliminar estoques, inclusive de matéria-prima, faz pouco sentido a gente separar as contas de materiais em processo, porque na contabilidade tradicional, essa separação, essa conta, ela permite acompanhar e contabilizar principalmente a mão de obra indireta. Eu já expliquei para vocês o que acontece com a mão de obra direta. Assim, do ponto de vista da contabilidade para operações JIT, a mão de obra da célula de produção se combina com outros custos indiretos da célula. E isso é utilizado para totalizar o que a gente chama de custo de conversão da célula. Na contabilidade JIT, as transações de controle, elas vão estar sempre em menor número do que se a gente estivesse utilizando o sistema tradicional de contabilidade. Então, essa combinação das contas passa a fazer absoluto sentido. Eu vou ilustrar para vocês esse conceito contábil de contas combinadas para uma operação JIT, tá? Então, olha só, você vê ali que a gente tem taxa do custo de conversão sendo igual ao custo orçado por horas planejadas. Então, pessoal, suponha que uma empresa produza cadeiras estofadas e cadeiras maciças. O custo de conversão anual orçado pela empresa para as células de produção de cadeira em madeira maciça, por exemplo, é em torno de 480 mil. De acordo com os cálculos da empresa, esses custos vão apoiar 1.920 horas de produção. Então, eles estão planejando essa quantidade de horas, certo? Como que eu chego na taxa de custo de conversão? A taxa de custo de conversão da célula ela é determinada pela divisão do custo de conversão anual orçado pelas horas de produção planejada. Isso vai resultar no que a gente está vendo aqui, ó, 250 por hora. E essa taxa, ela é similar à taxa dos custos indiretos de fabricação que a gente usaria na contabilidade tradicional, tá certo? Então, olha só. Agora, eu vou ilustrar para vocês. Deixa eu dar um enter aqui. Agora eu vou ilustrar para vocês os lançamentos contábeis no diário de uma empresa que utilizaria, então, a abordagem JIT, considerando aquilo que eu já mostrei para vocês há pouco, né? E trazendo o seguinte exemplo, olha só. A empresa comprou 5.000 peças de madeira e pagou R$50 em cada, e essas peças foram utilizadas para produzir 5.000 unidades. Cada uma consome 15 minutos na linha de montagem. E o custo de conversão da célula está estimado em 250 por hora. O custo é aquilo que a gente acabou de ver no slide anterior, né? Então, eu poderia pensar quais são os lançamentos contábeis que a gente pode usar aqui. Então, pessoal, olha só. Eu tenho... Como que eu vou fazer esses registros? Eu vou pensar na compra. E então, por isso, eu debito 250 mil de estoques de materiais e produtos em processo e eu credito o que eu tenho que pagar. A empresa vai ter que pagar isso, tá? O que eu faço também? Eu vou registrar os custos indiretos de fabricação. Mas aí eu vou registrar nesse modelinho simplificado que a gente pensou. Então, eu vou debitar estoques de materiais e produtos em processo contra custos indiretos de fabricação. E aí eu vou calcular esses custos indiretos considerando o tempo que eu utilizei, a quantidade que eu utilizei e aquela nossa taxazinha de conversão que a gente calculou. Tá certo? Pessoal, essas práticas que a gente está conversando, essas práticas JIT, eu estou trazendo aqui só o exemplo para a empresa industrial, mas ela é aplicável, essa forma de pensar é aplicável para empresas comerciais e também empresas de serviço. No começo da nossa conversa, eu falei para vocês que
Cabe para alguns hospitais a utilização do método just in case, quer dizer, a gente mantém estoque, porque se eu penso em alguns materiais cirúrgicos ou medicamentos, eu posso defender que é importante ter estoque, certo? Então, eu poderia olhar hospitais e lidar com eles da forma tradicional em relação aos estoques. Mas eu também posso olhar que hospitais também poderiam utilizar o JIT, como qualquer outra empresa prestadora de serviço. No caso dos hospitais, os serviços poderiam ser reorganizados dentro das células para focar um atendimento especializado para o paciente. Então, em vez de departamentos descentralizados e separados para vários tipos de serviços, o JIT para esse hospital poderia organizar as células em torno dos serviços finais que vão ser entregues para cada paciente, tá? Então, a gente pode aplicar esses princípios para todo tipo de empresa. E agora, o que eu queria falar para vocês está relacionado à análise de atividades. Olha só, além da gente compreender as mudanças necessárias na contabilidade, a gente precisa compreender como os relatórios gerenciais auxiliam as decisões dentro de um ambiente JIT. Isso vai ocorrer, pessoal, por meio da análise de atividades. É uma ferramenta que utiliza os princípios do JIT. A análise das atividades tem o objetivo de melhorar as operações da organização. Então, assim, conceitualmente, a gente pode dizer que uma análise das atividades determina o custo das atividades, porque ela vai analisar os esforços dos funcionários, vai analisar os outros registros que a gente tem dentro da organização e ela vai ajudar a determinar o quê? Os custos de qualidade, o custo do valor adicionado e também os custos dos processos que ocorrem dentro da organização, tá? Então, olha só, quando a gente pensa na análise de atividades, análise de atividades de controle de qualidade pode indicar os custos de um departamento ou os custos de uma célula de produção e, com base nisso, os gerentes podem tomar decisões para melhorar vários aspectos organizacionais. Os custos de controle de qualidade, eles são incorridos pela empresa por controlar ou não controlar as suas atividades, certo? Então, eu trouxe para vocês ali a classificação dos dois tipos de custos de qualidade, de controle de qualidade. Quando a gente fala em controle de qualidade, a gente está falando em prevenção e avaliação. E quando a gente fala em não controle de qualidade, a gente está falando em falha interna e falha externa, tá? Dá uma olhadinha nesses números que eu vou colocar aqui para vocês. Digamos que uma empresa tenha elaborado um relatório com esses valores, com esses custos, né, ao final de determinado período de análise. E ali ela está apresentando prevenção, ela gastou 25 mil, avaliação 50 mil, falhas internas 75 mil, falhas externas 100 mil, e ela teve um total de gastos de 250 mil. Olha só, pessoal. Os custos de prevenção, avaliação e falhas internas e externas, como os apresentados nesse quadro, deveriam preocupar muito os gerentes. Por quê? Porque a gente está vendo aqui que falhas internas e externas juntas equivalem a 70% dos custos. Então, esse é um tipo de relatório que ajuda a tomar decisão sobre qualidade e ajuda a tomar decisão gerencial sobre alguns aspectos da organização. E a gente poderia dizer rapidamente, né, olhando friamente aqui, que a empresa poderia gastar mais em prevenção e avaliação para poder reduzir os custos totais da qualidade. Certo? Então, esse é um tipo de relatório, esse é um tipo de consideração muito importante quando a gente fala em ambiente JIT, tá? Essa ferramenta análise de atividades, ela também pode ser olhada de uma forma diferente. Todas as atividades de custo de qualidade, elas podem ser demonstradas por meio de um gráfico de Pareto. Esse gráfico vai permitir a gente visualizar as categorias onde há mais dispêndio no custo da qualidade. O custo da qualidade em relação à prevenção, avaliação, falha interna e falha externa.
Mas, alternativamente, a empresa também pode optar por relatórios que classifiquem as atividades dela com base na avaliação daquilo que adiciona valor ou daquilo que não adiciona valor. Quando a gente considera a análise das atividades a partir do que adiciona ou do que não adiciona valor, a gente pode dizer, pessoal, que todas as atividades que gerem custos de falhas internas e de falhas externas não adicionam valor para a instituição, para a organização. Somente as atividades de prevenção e avaliação vão adicionar valor. Então, essa informação, ela deveria motivar os gerentes a diminuir o número de atividades que não estão adicionando valor para a empresa, certo? Então, olha só, a atividade que adiciona valor é aquilo que é necessário para atender o consumidor. A atividade que não adiciona valor é aquilo que o consumidor não exige, mas a organização precisa realizar. Por quê? Porque ela tem erro, engano, ela está tendo falhas no processo. Então, é por isso que quando a gente fala de falha interna e falha externa, a gente está falando de coisas que não adicionam valor, tá? No caso desse exemplo que a gente falou, que eu estou trazendo para vocês, 70% das atividades que essa empresa realiza não estão adicionando valor. Então, ela deveria investir, de fato, mais em prevenção e em avaliação. Então, esse relatório ajuda a pensar nisso, né? Pessoal, por hoje é isso, tá bom? Por hoje é isso. A gente conseguiu pensar um pouquinho nos principais elementos que vocês vão encontrar na leitura, tá? Para resolver as atividades que estão postadas no Moodle, além de ter assistido essa mini videoaula que pontua os principais pontos a serem estudados, é importante que vocês leiam atentamente o texto básico da disciplina, para que vocês consigam aprofundar os conceitos que eu lancei aqui, tá certo? Bom trabalho para vocês e a gente se encontra na próxima aula. Pessoal, um abraço.